Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre resenha. Claro que você já deve ter lido algumas resenhas, não é mesmo? Vamos ver os objetivos da nossa aula. Ler e interpretar resenhas compreendendo a sua função. Reconhecer os elementos de produção de uma resenha. Resenha de livro, resenha de filme. As resenhas são todas iguais? Pensa aí. Quais são as características de uma resenha, eu te pergunto? Então, o objetivo da nossa aula é conferir justamente isso. Vamos lá. Resenha. A professora colocou aqui, ó, The First Grader, da direção de Justin Chadwick, do ano 2014. Então, uma lição de vida. Promete emocionar com uma história verídica. O que é uma história verídica? Uma história que aconteceu de fato, tá? Verossímil, né? De fato aconteceu. Atividade 1. Qual a função da resenha? O que estamos buscando de fato quando lemos ou escrevemos uma resenha? Onde esse texto circula? Faz aí que eu te aguardo daqui. Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Vamos conferir então. A função da resenha é informar ao leitor de maneira objetiva e cortês o assunto tratado no livro, no artigo ou outro objeto cultural, de modo autoral, com abordagens críticas, conhecimentos e teorias diferenciados. Uma síntese da obra para você poder ler, assistir e jogar. E onde que ela circula? Ela circula em revistas, jornais especializados, blogs, vlogs e podcasts. Ok? Resenha. A despeito da péssima escolha do título em português, seria mais interessante um que se aproximasse do original. The First Grader. O longa nos brinda com uma trama de superação, que, para nosso alívio, está bem distante da fórmula autoajuda para assistir. Muito poderia ser dito acerca das belezas deste filme. Claro que tem uma atividade 2. Você achou que você não ia pegar esse caderno hoje para fazer tarefa? Claro que vai! E é uma tarefa legal, interessante, porque você vai justamente falar sobre o que mais poderia ter sido abordado sobre esse filme. Perguntas norteadoras que podem ajudar. Quando se passa a história, onde se desenrolam os acontecimentos. É uma narrativa engajada? O que ela tem? Faz aí que eu te aguardo daqui.
Fez aí? Eu te aguardava aqui. Vamos conferir então. Quando se passa história, onde se desenrolam os acontecimentos, se há uma narrativa engajada. Foram as perguntas norteadoras que podiam ajudar na resenha aqui. Então vamos dar uma olhada. Que é uma bela história de superação e persistência em um dos países mais pobres do mundo e revela o tamanho da desigualdade e a luta por uma necessidade básica do ser humano, a educação. Atividade 3, claro. Releia. A despeito da péssima escolha do título em português, seria mais interessante um que se aproximasse do original, The First Grader. O longa nos brinda com uma trama de superação que, para nosso alívio, está bem distante da fórmula autoajuda para assistir. Como o resenhista está avaliando o filme? Resenhista, a pessoa que escreveu essa resenha aqui, lembrou? Qual a crítica presente nesse trecho, exatamente neste fragmento? Você concorda com o autor da resenha? Sim? Não? Explique seu motivo. Faz aí que eu te aguardo aqui. Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Vamos ver então? Neste começo de resenha, ele está avaliando negativamente. Então, observe que neste fragmento aqui eu tenho um juízo de valor. E a crítica está relacionada à tradução feita ao título do filme, The First Grader, que significa a primeira série. E sua resposta pessoal seria da letra C, ó. Você concorda com o autor da resenha? Explique o motivo. Então, você, se concordou, justifica. Se não concordou, justifica também. Explica o motivo, ok? Continuando a leitura, pessoal. Seja com relação à trama tocante, sem mais escorregar nos sentimentos piegas, ou então sobre os belíssimos planos fechados, capazes de causar sensações as mais diversas e que exprimem mais que palavras. Prefiro, no entanto, dar ênfase à força dos personagens e à entrega dos atores, aspectos capazes de arrepiar o espectador. Partiu? Atividade 4? Releia. Ó, quando a gente coloca numa atividade releia, é para você pegar novamente o texto, ler devagar, interpretar as palavrinhas, porque vamos fazer uma análise. No caso aqui, a gente vai estar analisando o conectivo. Então, sempre que tem releia, ou em, ou neste fragmento, o objetivo é esta leitura pausada, para que você compreenda bem a questão que vem a seguir. É uma retomada do texto. Compreendido isto, vamos ao releia.
seja com relação à trama tocante, sem jamais escorregar no sentimento piegas, ou então sobre os belíssimos planos fechados, capazes de causar sensações as mais diversas e que exprimem mais que palavras, prefiro, no entanto, dar ênfase à força dos personagens e à entrega dos atores, aspectos capazes de arrepiar o espectador. No comparativo realizado pelo resenhista ao trabalho feito no filme, explique o que ele achou mais importante. Qual o conectivo utilizado traz essa ideia? Faz daí que eu aguardo daqui. Claro que você já fez atividade. Conta só para mim. Verdade? Então, olha só, eu te perguntei aqui, no comparativo realizado pelo resenhista ao trabalho feito no filme, explique o que ele achou mais importante. Você percebeu que tem uma comparação aqui. E na letra B, eu te pergunto, qual o conectivo utilizado traz essa ideia? Então, o filme tendo uma trama tocante, planos fechados que são positivos, o resenhista acha que a entrega dos atores foi o destaque para o filme. Essa ideia é introduzida pelo conectivo no entanto. Prefiro, no entanto, dar ênfase à força dos personagens e à entrega dos atores. Perceba que esse no entanto está entre vírgulas. Então, ele coloca esse conectivo aqui para introduzir essa ideia que ele quer destacar. Continuemos a leitura, ávidos por saber isto. Os protagonistas, o idoso Maruji e a professora Jane, colocam a determinação como base para superar mudanças e apontam a educação como a ferramenta principal para isso. Através de flashbacks bem situados, adentramos o passado de Maruji e somos confrontados com a chocante realidade da luta pela liberdade da ex-colônia britânica. Claro. Olha, atividade 5, especialmente para você. Olha o que eu pergunto agora. Já dei a dica anteriormente. Quando eu digo releia, é porque precisa retomar o texto. Então, releia. Os protagonistas, o idoso Maruji e a professora Jane, colocam a determinação como base para superar mudanças e apontam a educação como a ferramenta principal para isso. Através de flashbacks bem situados, adentramos o passado de Maruji e somos confrontados com a chocante realidade da luta pela liberdade da ex-colônia britânica. Pergunta:
Como a história dos protagonistas é contada no filme segundo o resenhista? Tem uma dica aqui, ó, uma palavrinha, flashback. Você sabe o que significa? Pensa aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Eu aguardei aqui e já sei que você fez aí. Gostou, né? Então vamos lá. Como a história dos protagonistas é contada no filme, segundo o resenhista. Lembrando, pessoal, que resenhista é a pessoa, é o autor da resenha. É importante você se habituar com esses termos, né? O filme se desenrola alternando o quê? Eu tinha dado a dica, flashback. O que é um flashback? São recortes do passado. De quem? Do Marrouche. Nos quais é possível conferir e se emocionar com a chocante realidade da luta pela liberdade do Quênia. O Quênia, você sabe, é uma ex-colônia britânica na década de 50, 1950. E apesar de ter seguido sua vida, o veterano ainda guarda lembranças das crueldades que sofreu junto à sua família, que vão sendo relembradas em algumas situações na rotina escolar. Então, ó, como a história dos protagonistas é contada no filme, segundo o resenhista, você percebeu, alternando flashback de Marrouche, ok? Assim que ela é contada. Continuando nossa leitura. A crueldade extrema e as condições mais desumanas foi o que Marrouche encontrou nos campos de detenção, na década de 50. Após ter perdido sua esposa e filhos, veio a liberdade para o Quênia. A vida continuou. O passado, porém, nunca foi de todo extinto e permanece como uma ferida que dói, além de uma dívida histórica. Uma lição de vida é a história de uma luta que atravessa gerações. A luta de Marrouche para superar seu passado, ir à escola e aprender a ler, a luta de Jane pelo amor à educação, a luta diária das crianças em face das condições precárias da escola, em que 5 alunos dividem uma carteira e tantos outros sentados no chão. Mas também trata-se de uma inspiradora história de conquista, portadora de uma verdade incontestável. O aprendizado só termina quando tivermos terra nos ouvidos. Resenha. Resenha é um texto sucinto, então, cuja principal característica é avaliar um produto cultural. A resenha ideal é composta não só por uma crítica direta, mas também por momentos de descrição.
Esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Além disso, pessoal, olhem aqui alguns pontos que não podem faltar no seu texto. Então, vamos aos pontos, calmamente. Linguagem acessível. Por quê? Uma resenha vai para um veículo de comunicação. Então, a linguagem tem que estar o quê? Bem acessível a qualquer tipo de leitor que se interesse por aquela obra resenhada. Conhecimento técnico. Eu não posso, digamos lá, me meter a falar de um filme, de um livro, como dizem vocês, né? Me meter. Por quê? Se eu não pesquisei antes, se eu não sei os dados técnicos, né? O autor, o diretor, quantos capítulos tem, qual é a editora, quem é o diretor do filme, todos esses dados eu tenho que coletar previamente. Objetividade e posicionamento. Eu não posso numa resenha, eu acho, eu penso, eu aquilo, eu isso. Eu tenho que ser objetiva, prática. Se é uma questão crítica, eu tenho que criticar educadamente, não só o criticar pelo criticar, mas o quê? Apontando o que poderia ser melhorado ali também. Para se decidir sobre o próximo livro, filme, espetáculo, local que deseja conhecer, você consultaria as resenhas sobre o assunto? É um bom começo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma resenha, que é um texto que avalia uma produção cultural. Reconhecemos elementos de uma resenha. Neste vídeo falamos sobre resenha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.